Olá, você que nos assiste no Gestão e Roça do Diário de Iguaçu. Hoje estamos aqui com uma presença espetacular, uma pessoa ilustre que veio nos abrilhantar com a sua trajetória de vida, que é o Milton Luiz Rosa. Nasceu em Antagorda, no Rio Grande do Sul, técnico em agrícola pelo Colégio Agrícola de São Carlos, com formação em 1981. Graduou em administração da empresa rural pela Unichapecó em 1997. Tem uma ampla experiência no uso da metodologia de extensão rural. Foi extensionista sênior 3 da BRF do período de novembro de 85 a julho de 2022. Teve 37 anos na BRF, onde foi homenageado como um dos melhores extensionistas que já teve na BRF. Trabalhou também na cooperativa agroindustrial Alfa, Cooper Alfa. É especialista na produção animal e gestão de produção. Um currículo vasto aí, procurei resumir para que a gente pudesse dar prosseguimento à nossa conversa, senão a gente ficaria aqui até amanhã relatando só o currículo pela experiência que ele tem aí justamente com a extensão rural. Milton, prazer em recebê-lo, seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse para os nossos seguidores, quem nos acompanha nas redes sociais. Prazer em recebê-lo aqui no nosso estúdio. Bom dia, Fred. Bom dia, professor Fred, como o pessoal fala. Obrigado do pessoal do Diário do Iguaçu que deu essa oportunidade para contar um pouco a minha história aí nesse período aí. Mas tu já falou tudo aí sobre uma parte da minha caminhada da extensão rural. Então, só para completar, Fred, e o pessoal que nos escuta, eu quero compartilhar um pouquinho a história de ser filho de agricultor, nascido em Antagorda, Rio Grande do Sul, né? E o que me despertou a desenvolver esse trabalho de extensão rural e colaborar com o agronegócio de produção agrícola, uma que sou filho de produtor, e outra que eu tinha um sonho de trabalhar na época na Sadia, propriamente Sadia. Eu tinha em torno de 10 a 12 anos, e a gente viu meus pais, e a gente morava no interior, passava aqueles fusquinha da Sadia assim, e eu disse pro pai um dia, eu quero ser técnico agrícola, ou engenheiro agrônomo, nessa área eu quero dar assistência técnica, eu quero ajudar o nosso produtor rural. E daí, nas meadas de 76, 77, eu fui no colégio agrícola, me formei em 81, e o colégio agrícola na época formava nós em São Carlos para voltar na propriedade rural, aonde a gente nasceu, onde trabalhava, para aplicar o que aprendemos no colégio agrícola e não dar assistência após o que a maioria do pessoal faz hoje. E foi o que aconteceu. Eu me formei em 81, 82, 83, por aí eu fiquei na casa do meu pai fazendo os experimentos de plantações técnicas naquela região. Hoje é Águas Frias, na época era Coronel Freitas, na propriedade de Alto Tarumanzinho, hoje é Águas Frias. E lá eu comecei a demonstrar os trabalhos técnicos que eu aprendi no colégio agrícola. Na época, patamar feito de pedra, com conservação de solo com cana, terraceamento, né, para não perder nada que tinha na área agrícola, e manter conservação de solo e aplicar as primeiras técnicas na época: plantio de soja, plantio de feijão, plantio de milho, que na época meus pais eram acostumados a plantar do sistema da cultura deles. E lá eu comecei a aplicar algumas coisas, e como era uma região onde tinha bastante movimento na época, e o pessoal se interessou, como é diferente, né? Então eu pedi para o meu pai na época me dar uma parte da área para mim fazer o experimento, e outra parte ele fazia sempre como ele fez. E aquilo despertou interesse na comunidade e na própria cooperativa onde meu pai era sócio. E daí no segundo ano eu fui convidado pela falecido Auribo Danese, o presidente da Cooper Alfa, né? Hoje já morto, né? Um trabalho vasto aí como exemplo de uma referência no agro, né? Uma referência. E para mim trabalhar na Cooper Alfa. E fui convidado aí. Saí, fui trabalhar na Cooper Alfa, fui em Campo Herê trabalhar na Cooper Alfa, da assistência integrado lá. Assim, inclusive na época a Cooper Alfa fez um assentamento lá de áreas. Então ela
escolhia os melhores produtores, levava lá, e o INCRA, junto com o INCRA fazia a separação das áreas de terra lá, e aonde a Alfa entrava com assistência técnica para manter o produtor lá produtivo, né, que ficasse eficaz lá e que conseguisse se manter na propriedade. Chamava em Bunuburu Branco era Alfa 1, Alfa 2, e São Donato lá em Campo Herê era Alfa 3 e Alfa 4, e onde hoje já tem bastante moradores que ainda estão lá, compraram as terras e bem sucedido. Então isso foi em meados de 83. De lá foi transferido para Itá pela Alfa, aonde eu fiz um trabalho grande ali na região, e a Sadia na época me descobriu ali e me fez uma proposta onde era o meu sonho daí trabalhar na Sadia. Eu entrei em 85 na Sadia. Então ali na Sadia era só avicultura, e até meados de 90 eu dava assistência técnica como um técnico tradicional, como hoje o pessoal se forma e quer ir lá e ensinar o produtor. E nas décadas de 90 ali me despertou algo que me faltava, e naquela época surgiu uma pessoa muito especial, se hoje está escutando, e ele desenvolveu até pouco tempo, o nosso professor também e colega, o Celso Zarpelão. Ele me despertou em mim uma maneira de dar assistência mais fácil, que era usar a metodologia de extensão rural. Mas que bicho é esse? Como faz? E comecei a estudar extensão rural. E foi aí que eu consegui me desenvolver como pessoa, como profissional, e produzir sem esforço, com melhores resultados, que era uma região para mim, para a empresa e para o produtor. Então, assim, o que fazia a extensão rural? A extensão rural, ela faz você usar a melhor tecnologia, a melhor ferramenta da extensão rural, e está sempre com a melhor informação. Então, a extensão rural hoje, o que eu posso falar assim? Hoje, quem não usar a extensão rural vai sofrer muito. Vai sofrer ele, vai sofrer a empresa e vai sofrer mais o nosso produtor. Então, para começar assim um pouquinho da minha história, foi eu chegar da década de 90 para frente, nós trabalhar então com extensão rural. E também meus colegas de profissão, técnico agrícola, engenheiro agrônomo, veterinário. Assim, nós nas décadas de 90, nós produzia, graças a o nosso Deus que dava para nós de graça, ambiente, né, calor, frio e o que tinha de bom. Nós não tinha nada a não ser isso. Nós produzíamos galpão do Nascente Poente. Na verdade, naquela época, né, Milton, não havia tanta informação e tecnologia, né? Você estava até falando para mim que você entrou sem nada, praticamente, né, de tecnologia, de sustentação teórica e prática, e quando você saiu hoje você está vendo vamos dizer, uma invasão de tecnologia no campo, mas há algumas diferenças, né? Eu até queria que você comparasse essa diferença do seu tempo e para hoje, né? Isso lá na década de 80, 90. Quero te fazer uma pergunta, como você veio parar em Chapecó? Boa pergunta, Fred. Por que vim parar em Chapecó? Porque em Chapecó tinha universidade. Eu queria fazer faculdade. Lá onde que eu estava, em Itá, era longe. A questão na época de carona, era tudo mais difícil. Então o meu sonho era vir para a cidade, e quando tive a oportunidade de falar que a Sadia ia me contratar, aí digo, agora vai unir o útil ao agradável, porque daí eu vinha trabalhar em Chapecó e já ia fazer a faculdade. Foi o que aconteceu. O que me despertou de vir para Chapecó foi as oportunidades. Uma que era o sonho de eu trabalhar numa agroindústria como a Sadia, né? E hoje BRF. Então passei toda aquela fase da Sadia, depois hoje BRF, empresa top, né?
agradecer. Hoje tenho a minha família lá, tudo que eu aprendi, tive oportunidade lá e fui homenageado muito bem na saída também, né? Fizeram uma homenagem surpresa e só tem que agradecer. Então foi o objetivo de eu vir para Chapecó, Fred. Foi a oportunidade de entrar numa empresa também da Sadia, na época que era um sonho, era Sadia e Mater. Técnico agrícola que entrava na Sadia e Mater, na época era diferenciado e a gente conseguiu. Então esse sonho eu realizei e daí eu consegui também ir buscar conhecimento que aqui tinha oportunidade. Ah, é. Ô Milton, e você contando essa tua história, que por sinal é linda, né? Ainda mais que você viu lá quando era criança, né? E falou, poxa, quero trabalhar na BRF e veio realizar o sonho justamente em Chapecó, como muitos que vêm para cá, né? Com o objetivo de crescer na vida, de ter uma família. Quais dicas que você daria hoje para quem está começando a trabalhar, os extensionistas, os técnicos? Quais dicas que você dá para que essas pessoas tenham um caminho mais sedimentado, mais curto em relação ao sofrimento, né? Quais dicas você daria para que essas pessoas possam obter melhor resultado? Uma boa pergunta. Tu foi bem agora, Fred. Essa pergunta aí eu gostaria que me fizesse para mim quando eu comecei minha carreira. Infelizmente eu não tinha. Eu fui conhecer depois o nosso colega lá, o Celso, o Voltaire, depois veio o Naldo, esse pessoal aí que me ajudou. O Ribas hoje está o José Ribas que está na JBS, né, fazendo um trabalho espetacular lá. Ele me ajudou muito a despertar esse interesse da extensão rural. O que eu diria? Assim, primeiro de tudo, para não queimar, excelentes profissionais que estão no mercado hoje. Quando pega uma região, porque o sonho do profissional é entrar na empresa e já pegar uma região e dar assistência. Então, ótimo, mas assim, o cuidado número 1, não vá dar assistência sem conhecer a família. Primeira visita que tu vai lá de braços para trás, de boa, vai lá e se apresenta para a família, diz onde que é, por que ele está indo lá, qual é o objetivo dele ir lá, né? Conhecer a família, o objetivo de ajudar e não lá ser um cobrador, um leão de chácara, né? Então, passar isso para as famílias. O que vai acontecer? Nessa primeira visita, sem ir lá no aviário, sem ir lá no chiqueiro, sem ir lá no lugar de leite, o objetivo é conhecer a família, se interessar por ela. Lá tu vai saber, dentro da família, na primeira visita, por que é muito importante. Primeiro que o produtor é aquela da primeira visão, né? Primeiro amor. Gostei, vai dar confiança, vocês vão trabalhar juntos. Gerar um vínculo, né? Isso. Então lá ele vai te contar se ele tem, a mãe está doente, se ele tem filho, se o filho já mora com ele, porque é comum no interior, né? Os filhos casar e morar junto com os pais. Se existe lá dentro sucessão familiar, se existe esse projeto, se o cara é do político do PT, se ele é do PDS, se ele é do Grêmio, se ele é do Inter, se ele participa da comunidade. Então tu vai descobrir lá sem registrar nada, tudo de boa. Ele vai contar um pouco a historinha dele lá. E também daí tu vai descobrir o objetivo dele, se ele gosta mais da avicultura, que você já está lá, ou da suinocultura, a atividade que for, ou ele tem aquilo lá só como por um passatempo, um complemento. Então tu não deve gastar muito tempo nisso, tem que gastar um tempo diferente, pelo menos tu entende. E se tem gente doente na família, né, Fred? Porque hoje o extensionista tem que saber o que está acontecendo dentro da propriedade para chegar lá, porque não adianta nós, extensionistas, chegar lá e não se interessar. Às vezes tu vai lá passar uma inovação, uma técnica nova, algo importante, e ele tá com a mãe doente no hospital. Tem mínima cabeça para pensar nisso ainda, né? Tu vai perder o teu tempo, tu vai se queimar com o produtor. De repente um extensionista muito bom, que vai ter uma carreira brilhante, ele acaba se queimando no primeiro passo do degrau que ele vai dar na escada, sabendo que a escada tem muitos degraus. Então, a primeira dica para um nosso extensionista novo, ou seja, veterinário novo, zootecnista, agrônomo, técnico agrícola, a primeira visita, quando você for numa propriedade, pegar uma região, primeira coisa, você vai na família,
O importante é até avisar, ó, tal dia vai vir um extensionista novo aqui, ele quer conhecer a família, os caras ficam esperando lá. E é o melhor caminho. O primeiro passo é isso aí. Gerar esse vínculo até afetivo, né? Mostrar que tá ali não para ser igual você falou, um leão de chácara, mas tá ali para justamente ajudar o produtor, né? Ser um complemento para que ele possa otimizar os resultados dele, né? Isso aí, Milton. Para vocês aí que estão trabalhando com extensão rural, tem esse sonho também, é necessário, às vezes a gente fica muito focado só na parte da profissão, né, dos específicos lá, do que tem que ser feito, mas esquece esse lado humano, né, Milton? A tecnologia ela é um fator muito positivo, mas ela tem que estar humanizada também, né? Espetacular essa tua dica aí. E tu tocou num ponto, Milton, que toda vez que a gente conversa, quando a gente vai no interior, e sobretudo os nossos convidados aqui falam a questão da sucessão familiar, do planejamento. Como é que você tem visto hoje os filhos dos produtores, os próprios produtores mais velhos? Como está essa relação entre o filho do produtor, que está chegando, hoje com um embasamento mais forte, muitos estão estudando, com o pai lá, que tem às vezes uma cultura mais, vamos dizer assim, mais conservadora, mais difícil de aceitar. Como tu está vendo isso hoje? Fred, uma outra pergunta que o pessoal nunca cala-se de perguntar. O que está acontecendo com a nossa agricultura? O que está acontecendo com o nosso povo que não fica lá? Sabendo que hoje nós estamos em torno de 8 a 9%, se não me foge a memória, que estão no campo, mas as estatísticas parecem que até 2030 ficar 6 a 7% desse pessoal lá. Mas só quem vai ficar lá vai ter que produzir para os que saem, né? Então, mas antes disso, Fred, de eu responder essa pergunta da sucessão familiar, eu queria falar um pouquinho sobre as ferramentas que o nosso extensionista deveria usar na extensão rural. Se assim você me permitir. Claro, claro. Olha, então, meus colegas extensionista, amigaço, que se apaixonam pelo meio rural, né? Que gostam, que se interessam, que se realizam, que façam do trabalho um lazer e não um trabalho mesmo, né? Para nós ajudar e fortalecer, eu acho, nossa agricultura, que é um povo diferenciado, que depende muito de climas e assim por diante, mais sofrido, né? Se nós usarmos as ferramentas de extensão rural, Fred, eu acredito que o sofrimento ele vai diminuir bastante. Por quê? Porque se tu usa as ferramentas, vou falar uma das ferramentas para o cara mudar quando leva uma tecnologia nova lá. Até para complementar, né, Milton, essas ferramentas, além de ser importantes para o técnico, elas vão facilitar e vão ajudar no planejamento da propriedade para o produtor rural, né? Mas com certeza, professor, assim, ó, quando nós falar assim, o cara, eu sempre fiz assim e eu tenho medo de mudar. Então o nosso agricultor, geralmente os que mais tiveram sucesso, que estão passando hoje tudo para os filhos, então a gente chama de o aprendizado do adulto. O nosso produtor é geralmente os que mais tomam a decisão e tudo, ainda é as pessoas de 60 para cima. E como o adulto aprende? É fazer fazendo. Ele jamais sai tão fácil do que deu certo para o que ele nunca viu. Do concreto para o abstrato. Para o certo, para o duvidoso. Ele não faz tão fácil. E se tu usar a metodologia, tu vai trazer ele, teu parceiro. Ele vai se ajudar e você vai se ajudar. Quando você quer chegar nesse ponto, nunca chega lá, se tu vê algo diferente, você nunca fala para ele assim, cara, tá errado aí, cara, tem que fazer assim para dar certo. Jamais. Isso o extensionista não pode falar. O que ele tem que falar? Chega lá, cumprimenta, deixa ele bem à vontade, vê que tem alguma coisa que não está dentro dos padrões, que as empresas usam muito padrões para chegar na qualidade de padrão também, né? Pede para ele, como você faz? Em vez de dizer para ele, como que tu tem que fazer, pede para ele, como é que você faz? Me diz para mim, me explica para mim aí, quero aprender também.
ele vai se sentir muito assim feliz e orgulhoso de dizer como que ele faz. Aí depois que tu aprendeu do jeito que ele faz, que tem o seu valor, aí você mostra uma tabela comparativa para criar uma necessidade para ele mudar. Aí que entra uma das melhores ferramentas da extensão rural. Ó, se você faz sempre assim, você vai sempre ter o mesmo resultado. Agora olha aqui, tem esse grupo aqui, ó. Você está ganhando 10 contos, vamos dar um exemplo, por lote. Esse grupo aqui está ganhando 15, 16. A mesma época do ano, mesma chuva, mesmo sol, mesma ração que tu recebe, mesmas aves e tudo igual. Ali ele já abre o coração, né? Ele fala, opa, tem alguma coisa aqui que eu posso melhorar, né? Tu entendeu, professor? Tu vai mostrar para ele, e ele vai saber, porque ele vai ter nomes, ele, pá, é verdade mesmo, o João lá, o Pedro lá, realmente ele ganha quase sempre o dobro do que mim. E eu tenho 4 aviários, 2 aviários. Pois é. Então assim, se você fizer sempre assim, você vai sempre ter esse resultado. Então, eu vim aqui para te ajudar, como eu já assumi no compromisso da primeira visita, estou te mostrando uma oportunidade. Aí você vê se você quer chegar nisso aqui ou não. Ó, ele vê uma oportunidade, ele vê dinheiro. E aí tu já pega o gancho se ele se interessou, porque ele brilha o olho quando ele vê isso aí. E outra, o mais importante, professor, que ele pode mudar sem investimento, sem custo. Por quanto vai lá, mas eu tenho que... Não, primeiro você tem que usar os recursos que ele tem lá, recursos naturais, recursos que ele tem. Ele parte de fazer o feijão arroz bem feito. Fazendo, ele vê aquela oportunidade. Mas daí tu pode pegar, pô, mas eu tenho 2 aviários, cada lote eu posso ganhar 11 conto a mais. Pois é, tu faz 5 ou 6 lotes por ano. 11 vezes 6 dá quanto? Pô, cara, posso comprar um carro novo, posso transformar a casa. Pô, tem que produzir tantos litros de leite a mais para poder... E o tempo é igual, o tempo que tu vai lá no galpão, no aviário, é o mesmo. Então, assim, ele vê uma grande oportunidade. Então, essa ferramenta da tabela comparativa, para despertar um interesse para ele, ela é fantástica, cara. Então, aí ele vai ver oportunidade, vai ver dinheiro. Aí já vou pegar um pouquinho daquilo que tu falou, por que os filhos do nosso produtor não ficam no campo. Porque eles vê pouca oportunidade e viver pouca renda. Nesse momento, tu chama o filho do produtor, uma que ele escreve melhor, para registrar lá as mudanças, é melhor ele escrever do que você escrever para ele. Porque nós tínhamos um erro muito grande no passado. Nós fazíamos aqueles planos de ação lá, chamados 5W1H, é mais para gestão interna. Eu, particularmente, falando com nossos colegas extensionistas. Muito melhor para controle interno. Para o nosso produtor, o ideal mesmo, ele nem a tua letra, ele não gosta de ler e fazer os tópicos que tu toma decisão. Deixa alguém, a esposa, vem aqui, tu registra para nós, o filho. Pá, daí tu valoriza, tu já começou a puxar ele para valorizar. Tu escreve, você tem uma letra bonita, você vai na aula, tu pode ajudar nós? Cara... Vai gerando interação, né, com a família mais velha, com a família que está começando ali, o filho do produtor, né? Isso gera já uma empatia entre os dois, né? Com certeza, Fred. Então assim, ó, daí começa aí já. Porque geralmente o filho não... é pro pai lá, é pro pai. Chama ele, né? Pai, ele vai dizer, puta, mas ninguém me chamou até hoje para me ajudar, para me dar um valor. Valoriza. Aí que começa, depende de diminuir esse negócio da invasão dos jovens. E ele vai ver dinheiro, porque o negócio de vir trabalhar de empregado é a maior ilusão. Na hora que ele vê a oportunidade, vai ver, em vez de ele trabalhar 2, 3 anos, comprar um carro novo, de repente num ano ali ele sai o carro novo dele ali, só aproveitando melhor o que eles têm lá de recurso. Uma outra coisa que eu sugeriria muito nossos colegas é usar o método do arco. É uma outra ferramenta assim que é fantástica. Ela é a solução de praticamente 90% dos problemas que nós temos hoje dentro da nossa propriedade rural. O que diz isso aí? Então nós temos 5 passos que eu posso dar uns tópicozinhos assim rápido para aproveitar a oportunidade, Fred, claro, né? Isso aí. E para mim também é um prazer se eu estou conseguindo colaborar
com nossos colegas de extensão, com as nossas empresas, com o nosso produtor. Porque o técnico, como você falasse antes, que a gente chegou lá no nível de extensionista sênior ou top, para tu chegar lá, o teu produtor tem que ganhar mais do que as outras regiões. A família do produtor tem que estar mais contente do que as outras dos teus concorrentes. Você tem que ter o bônus maior no final do ano da empresa do que os teus concorrentes. A empresa ganha muito mais do que os outros colegas teus concorrentes, porque ela vai ter um animal de qualidade lá no frigorífico melhor, com menos mortalidade, melhor conversão, menor condenação, menor doença. Todos ganham usando a metodologia. É o efeito multiplicador, né? Todo mundo vai ganhando, literalmente ganha-ganha, né? E como é que seria esse método ARCO? Explicando em breves palavras para o pessoal entender e depois, consequentemente, o pessoal quiser mais... É um gasto muito... É um tempo que queria gastar na prática, né? Mas assim, ó, geralmente nós técnicos, é a questão da gente administrar o tempo. Eu tenho que ir lá rápido e não sei... Não. Esse método do ARCO, essas ferramentas, tu tem que fazer a visita, avisar. Ó, tal dia, nós vamos aí, vamos dar uma conversada e tal. Vamos pegar um cara que está com a média, da média para baixo, deu resultado. Tu tem que ir lá, de boa, caminha, faça uma observação muito boa de todos os itens, de todos os possíveis problemas que ele pode existir e vai analisando. Primeiro faz uma boa observação, entendeu? Aquele diagnóstico geral. Aí tu começa, o segundo passo, a identificar alguns pontos interessantes. É água, medir, tem problema água. Acho que é ração. Vamos medir. Medindo, né? Pode ser ração. Vou dar 2 exemplos. O ambiente, coisa assim. Mas não fala nada, vai conversando. Aí o terceiro passo, tu questiona bastante ele. O que ele faz, se é sempre assim, como, da maneira, e você compara com o padrão que ele tinha que estar fazendo. Então, dependendo, não está fazendo o padrão, tu já identificou 2 itens. Aí o terceiro, o quarto passo, você vai fazer o teste de pouco de hipótese. Tem 4, 5 que tu levantou lá. Esse é provável ou não é provável? Esse é provável ou não provável? Tu vai achar 2, 3 lá que é provável. Ele concordou. Não, realmente, esse aqui nós temos problema mesmo. Aí que tu faz a amarração com o nosso colega produtor. Realmente, é bem isso aí mesmo e tal. Ele concordou, beleza. Não precisa tu fazer aqueles 5 devos no H, aquele monte de coisa. Faz 2, 3. Simplificar para ele, né? Simplifica, faz ele mesmo escrever. O básico, né? Chama o filho lá. Tu escreve para nós aqui, tu acompanhou, tu concordou, tá tudo certinho? Não, show de bola, hein, pai. Eu falava pro pai, eles começam, show de bola. Ou, quando eles começam a discutir, mas eu dizia pro pai, e o pai dizia, mas eu te falava. Não, aqui o objetivo é nós se abraçar. Não, tá tudo certo, beleza. Ele mesmo, o filho ou a esposa, ele escreve lá os 2, 3 itens. Ele vai fazer com maior orgulho e prazer. Ele dali 2, tu não precisa nem dar prazo para ele 8, 15, 20 dias. Se não tem custo, é só uma melhoria lá. Dali 2, 3 dias ele vai te ligar. Vem ver, eu acho que ficou bom. Ele tem alegria e a satisfação de dizer que como ele fez diferente e está colhendo os resultados. Que a maioria das queimas do nosso trabalho, eu fiz muito erro isso no passado. Depois que eu descobri isso, eu parei. E só tive resultado, que eu consegui os melhores resultados. E, claro, tem que fazer o trabalho, toda semana o pessoal está procurando, mas daí tá todo mundo andando, né? É ir lá, o maior erro é assim, o extensionista vai lá e observou, cara, tá aqui o problema. Aí já corre fazer o planinho de ação. É isso aí. Cara, é a ferramenta que vai salvar a indústria, o extensionista, o produtor, é queimada ali. Método do ARCO. Eu sempre falo, o método do ARCO tu resolve o problema até se tem problema de família. Porque tu observa, tu identifica, você questiona, você vê se realmente é ou não, e depois você toma a tua decisão. Entendeu? Então o método do ARCO é outra ferramenta fantástica na extensão rural. E um outro
uma outra assim, ferramenta que é excelente e o pessoal deixou um pouco de lado depois disso aqui, foi grupo de estudo. Grupo, a gente chamava muito grupo de discussão na época. Foi o que eu alavanquei a minha visão, a minha experiência, a minha alegria e o meu prazer de dar assistência técnica. É o grupo de estudo, a gente chamava. É montado, tem uma metodologia para tu montar o grupo na região. Não é todos que podem participar do começo. E daí a metodologia vai dizer por quê. E cara, então a gente usava muito na época, a gente usava 3 parâmetros: cabeça, média e cola. Os cabeças eram os 25 melhores resultados, a média era o mediano, lá 50%, e os 25% os piores resultados. Bom, usando isso aí, no próprio grupo, tá? Os grupos não podem ser mais de que 8 ou 10 pessoas, para ter uma ideia, Fred. Então assim, ó, eu tive grupo que durou 8 anos, depois eu saí, parou, né? Mas assim, o que a gente ganha com isso? É a união da comunidade, é a união se tiver problema de relacionamento na linha, ela vai sumindo, porque o próprio método vai fazendo o pessoal se unir. O cara que é o mais ruim, ele vai comparando com o melhor e ele vai vendo o que o melhor fazia no próprio grupo e ele vai puxando para cima. Aquele gráfico que a gente tem assim, ó, os 25 e daí os 50 e desce nos 25 pior, o gráfico no segundo, terceiro ano por aí, aquela montanha assim, ela vai diminuindo. O cola aqui vai subindo, vai passando para a média e a média vai passando para a cabeça. É uma coisa fantástica isso aí, cara. E outra, nós fazia até a comemoração de final de ano. Todas as famílias, uma janta, uma brincadeira lá. Então, assim, o parte social ele vinha automaticamente com sorriso. Que vai interagindo, todo mundo vai aprendendo junto. Aquele que está se destacando quer ver os outros também se destacar e que está lá embaixo quer melhorar. Realmente é fantástico essas ferramentas, né, Milton? E essa experiência que você passa para quem está iniciando, ou até mesmo quem já está ali, a gente está sempre aprendendo, né, Milton? A gente é um eterno aprendiz. E dentro disso a gente estava discutindo sobre tecnologia, né? Para os produtores, tudo. Você está me falando que você agora também está usando um sistema, né, de gestão, tudo. O que você tem para falar sobre isso, Milton? Essa ferramenta que você falou aí, Fred, eu percebi uma necessidade. Como a gente fala de propriedade rural, a gente não fala mais de propriedade rural hoje. Hoje é uma empresa rural. Por que empresa rural? Porque hoje, sempre teve na verdade, mas hoje está muito nítido, assim, os gastos fixos, gastos variáveis. E a margem cada vez menor, né? A margem é menor, tu tem que aumentar a produtividade, tu tem que tecnificar. E com isso, me surgiu para mim também, como eu não consegui parar, Fred, até pedi umas sugestões tuas, que depois no final, se vocês querem deixar ali alguns dados para o pessoal nos procurar, a gente montou uma ferramenta para ajudar o nosso empresário rural a fazer a grande gestão da propriedade dele, porque hoje as quebras, tanto de empresas urbana como rural, geralmente caem em gestão. Quando a gestão é boa, quando a gestão falhou. E nessa gestão, o que mais o pessoal ainda falha no meio rural é as tomadas de decisão errada. Por que eles erram? Não é que eles queiram errar. Eles não têm dados na mão para ganhar, para tomar a decisão certa. E esse programa que a gente desenvolveu, AgroWise, ele nos dá toda a facilidade e as condições para ele errar menos. Tu entendeu? Por quê? Ele vai registrar, por exemplo, nosso agricultor hoje, uns tem só milho, outros soja, outros leite, outros suínos, e assim por diante. Ele tem várias atividades, uns tem mais, outros tem menos. E quando ele quer tomar uma decisão em qual delas ele teria que investir mais, ele vai buscar um recurso. Eu acho que eu vou lá no banco pedir para o gerente do banco, eu vou pedir para o presidente lá não sei do que uma opinião. Ele vai
pedir opiniões para quem às vezes não tem dados estatísticos que ele pode ter na mão. E esse programa que a gente está desenvolvendo e está colocando em prática, ele dá tudo essa solução para nós. Ele vai registrando lá, eu tenho as lavouras de milho, eu tenho de gado, eu tenho de suíno, o que ele tiver lá. Ele vai digitar tudo, o estoque, quando ele compra adubo, semente, fertilizante, adubo foliar, a mão de obra que ele contrata, máquinas, tudo ele vai jogar lá. Hoje, daí, volta a fazer o nosso filho do produtor não sair falando de novo para evitar o êxito rural. Quando ele vê esse programa, e ele tem facilidade, porque está estudando, ele tem os seus 20 anos, 25. Traz a tecnologia para dentro da propriedade. Traz a tecnologia para dentro da propriedade. Então ele diz, pai, será que nós temos bastante adubo ainda para botar no soja? Vamos ver. Mas lá eu vi só 40 sacos. Mas vamos ver aqui. Realmente, tá fechando, que o estoque diz que tem 40 sacos. Foi tanto no milho, tanto no trigo. Então ele tem um controle. E daí nesse programa, nessa ferramenta que a gente vai estar oferecendo para o produtor, o que ele vai ajudar para ele? A partir do 2º, 3º ano, ele vai ter o histórico da propriedade dele. Ele vai ter o histórico da empresa rural dele. Às vezes o pai e o filho gostam mais de plantar soja, mas ele vai ver no histórico que o milho está dando muito mais dinheiro para ele. Pai, nós temos que investir mais no milho. Por quê? Olha aqui, o que aconteceu? Nós ganhamos mais no milho. E se ele não tem essa ferramenta, ele não tem esses registros, provavelmente, Fred, ou o professor Fred, ele vai ter dificuldade de tomar a decisão. E se ele tem os números, esses dados, ele vai tomar a decisão mais fácil. Fica mais assertivo também, mais assertivo. A probabilidade dele errar é menor, porque ele já tem os números, já tem o histórico da granja dele. Entendeu? Às vezes ele tem na cabeça, eu acho que o milho esse ano me deu tanto. Ele vai olhar e ele vai saber certo. Porque se ele não sabe quanto que ele gastou, ele não sabe quanto que ele ganhou. E essa ferramenta que a gente está desenvolvendo aí, ela traz isso aí com facilidade. Só que tem que ter aquele tempinho. Trouxe um monte de investimento, registra. Vendeu, registra. É igual tu estava falando comigo, né, meu? Tira uma noite, uma tarde, né? Não precisa ser todo dia. E eu acho que é extremamente importante ter toda essa inovação, essas informações e sobretudo isso que você falou, que eu achei, guardando tudo aqui da gente conversou, essa relação mais humana, né, mais próxima, porque os técnicos que fazem esse caminho para o produtor da propriedade rural para a venda na cidade, né, através sobretudo das agroindústrias, né. Então, Milton, eu acho que vou ter que te trazer mais vezes aqui para a gente conversar. A tua história de vida, a gente já se conhece há um tempo aí, é maravilhosa, tu sabe da admiração que eu tenho por ti, sobretudo pela tua história junto aos produtores rurais. Infelizmente o tempo nosso é muito curto, o Milton aqui pela história, pela trajetória dele, renderia aqui uma série de entrevistas aqui, mas eu queria muito, Milton, em nome do Diário de Iguaçu, dos nossos seguidores, das pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, te agradecer muito por você ter despendido o tempo de vir aqui bater um papo, dar essa aula para nós aqui. E queria que você deixasse uma mensagem aí para os produtores, os técnicos agrícolas, o pessoal que te conhece aqui em Chapecó. A gente sai pela rua aí, o Milton é bastante conhecido, é uma pessoa que dificilmente a gente conhece. Aliás, eu não conheço ninguém que não goste de ti, né? Tu é um cara espetacular aí. Queria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal, queria te agradecer aí por ter vindo aqui nos prestigiar com esse bate-papo. Bom, Fred, primeiro agradecer a oportunidade, né, do convite, contar um pouco minha história aí. Se eu ajudei alguém aí, não me custa nada, fortalecer. Eu acho que quem ganha é as famílias, é a comunidade, é o nosso produtor, é as nossas empresas, que a gente, quando pode colaborar, sem custo, a gente tem que ajudar, né? E agradecer ao Diário do Iguaçu também pela oportunidade. A mensagem final, Fred, ela está no sangue, no coração. Usam a extensão rural. As ferramentas da extensão rural, ela é maravilhosa. Se apaixonam pela extensão rural, se apaixonam pelas ferramentas da extensão rural, você vai ter uma vida muito mais leve, mais saudável, você vai dormir até melhor, porque quando tem os resultados bons que tu leva para o produtor, aquele dia é um dia maravilhoso.
E outra, daí tu vai ter prazer de ir lá onde que tu ia, era sempre ruim de ir, com resultado ruim, você vai ter prazer porque tu vai estar com resultado bom. Porque nós, extensionistas, não gostamos de ir em lugar onde está o resultado ruim. Sempre gostamos de ir onde está bom, porque tudo é bom, né? Então, o bom continua bom e o ruim vai ter uma melhora fantástica. Mas brinque, estudem, acreditem, apliquem e vão buscar o que é de melhor para a gente manter nossa agricultura, nossas agroindústrias, nossa comunidade e deixar nosso produtor lá no campo falando bem da agricultura, segurando o filho dele lá, né, com as ferramentas de extensão rural. Usando, eu acredito que todo mundo vai ganhar. E eu, mais uma vez, me realizo porque eu sou apaixonado por isso. Os melhores resultados que eu tive na minha vida foi usando extensão rural. Então, obrigado a Fred, obrigado ao pessoal do Diário de Iguaçu. E a gente fica à disposição, né? A gente pode colaborar com o maior prazer e Deus abençoe todo mundo e tenha um bom dia e sucesso sempre. Amém. Então, pessoal, esse foi o nosso entrevistado de hoje, Milton. Queria que vocês nos seguissem aí, acompanhassem a entrevista. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aí, sobretudo o pessoal que é extensionista, a gente tem tido uma repercussão muito grande aí nas redes sociais, nos comentários, pessoal enaltecido aí com esse foco pro agro, né, que é o principal locomotivo do país e aqui mais na região, né. E também agradecer o AgroWise, igual o Milton citou, é nosso patrocinador, acredita no programa, acredita nessa força do conhecimento voltado para o produtor rural. Pessoal, então até a próxima quarta com outro entrevistado.